Um universo de milhões de possibilidades para aumentar a autoestima. Peles perfeitas e corpos esculturais são divulgados como padrão de beleza. A busca por uma aparência dita como ideal está cada vez maior e trazendo consequências. As pessoas que buscam muito por essas modificações, elas apresentam uma não validação de si mesmo, de si próprio. Então a pessoa ela tem uma dificuldade de aceitação no formato que ela se encontra. Então ela busca por melhorias e às vezes é uma coisa demasiada. Mas a gente tem sim um padrão estipulado pela sociedade, infelizmente, das regras de quem é bonito e quem é feio, quem que se encaixa nesse padrão que a sociedade estabelece de quem tem uma beleza, uma estética que é aprovada ou não pela sociedade. E a mídia social, com a globalização, a gente percebe que o aumento é cada vez maior, as pessoas buscando na mídia e nas redes sociais esse exemplo de padrão, de beleza estipulado com blogueiras, com influencers, com um pessoal que é famoso. Então tem uma busca incansável. E a oferta de realizar os sonhos está por todos os lados e principalmente nas mãos de quem não é profissional. Esse tratamento promete rejuvenescer até 20 anos e ela vai ficar incrível. Vocês vão ver tudo que ela vai postar. Henrique Silva Chagas, 27 anos. Um homem bonito, vaidoso e que não abria mão de estar sempre em dia com a aparência. Dia 3 de junho. O jovem, acompanhado do namorado, veio até este estúdio de estética na Zona Sul de São Paulo. O vídeo feito pelo companheiro de Henrique mostra o início do procedimento. O jovem realizou o peeling de fenol com a influenciadora e dona da clínica Natália Fabiana de Freitas Antônio, que se identifica como Natália Becker nas redes sociais. O peeling de fenol é um procedimento para melhorar as rugas e a flacidez da face, tá? É um peeling químico e é feito através da aplicação de um ácido. Esse ácido que dá nome ao procedimento é um ácido chamado fenol e ele causa um dano na pele para que ela seja cicatrizada e renovada, tá? Esse peeling, ele é um peeling que tem que ser tomado muito cuidado quando ele é feito, porque ele é tóxico. Então assim, a pele vai absorver esse ácido e esse ácido ele pode agir em outros órgãos que não só a pele, principalmente o coração, rins e fígado. No coração ele causa arritmias cardíacas. Então o procedimento de fenol ele tem que ser muito bem indicado, tem que saber a seleção do paciente, o tipo de pele, tem que saber também a concentração do produto que você vai utilizar, a preparação desse paciente, a orientação desse paciente, e como alternativas, eu vejo que temos alternativas. As alternativas, às vezes, elas podem ter caminhos que no final a gente tem resultados muito similares, só que podem ser caminhos às vezes não tão rápidos quanto um peeling de fenol profundo, que é um peeling que vai ter um resultado às vezes muito expressivo, muito relativamente rápido, mas porém com vários riscos associados a isso e também uma recuperação que é bem complexa e demorada e que depende muito de cuidados do paciente, até às vezes o paciente precisa estar assistido por alguém, o paciente não consegue ter todos os cuidados sozinho, ele precisa ter alguém que vai dar a assessoria dele para conseguir fazer a higienização, os cuidados do dia a dia. Após a aplicação da substância, Henrique começou a passar mal e pediu ajuda ao namorado. Natália e funcionárias acionaram o SAMU, que constatou a morte na própria clínica. A polícia aguarda o resultado dos laudos periciais para determinar a causa da morte de Henrique Silva Chagas. O caso passou a ser investigado como homicídio doloso. Segundo o cirurgião plástico Juliano Souto, a aplicação do peeling de fenol traz inúmeros riscos. A gente tem
logo de cara saber que ele não pode ser feito fora de um ambiente que não tem uma monitorização cardíaca, tá? Segunda coisa, tendo essa monitorização cardíaca, você tem que estar num ambiente que, se essa arritmia acontecer, ela tem que ser revertida. Então, não é um procedimento tão simples assim de só passar o ácido no rosto. Os especialistas explicam que, para indicar esse procedimento tão agressivo, precisa de uma indicação precisa. A ideia de você fazer um fenol com 27 anos e fazer com 60 é outra, né? A necessidade, você tem que pensar em idade, nem todas as idades você pode fazer. E não tem necessidade de fazer um fenol. Então assim, é uma indicação muito precisa, tem que ser muito precisa por a pessoa certa e ser investigado aquele paciente, se ele tem condições de fazer. Porque não é para qualquer um, não é para qualquer um. E mesmo porque tem que ser muito bem explicado o que vai acontecer. E tem que ter lugar certo para ser feito, uma clínica, um anestesista de plantão. Tem que ter alguém, porque pode também ter intercorrência ali. E tem que ter solução, oxigênio na hora, tem que ter, em qualquer situação. Então a gente não pode deixar passar. E uma coisa que chamou muita atenção nesse caso é a indicação. Ele é um jovem de 27 anos. Será que ele tinha tanta ruga, tanta flacidez na face para ser indicado um peeling de fenol? Um peeling de fenol, ele tem a sua indicação em pessoas já na meia-idade. Aquelas pacientes, ou homens ou mulheres, que têm indicação de fazer uma cirurgia de lifting facial, mas não querem ser operadas. E aí o peeling, ele é uma opção. Então, esses são alguns pontos que deixam a gente um pouco assustado. Natália Becker, nome fantasia, tem 29 anos e não é médica. Também não é especialista em dermatologia e nem tem formação de esteticista. Ela aprendeu a técnica em um curso online, aplicado por uma farmacêutica de Curitiba. Daniela Stuart é investigada por exercício ilegal da medicina e falsificação de documentos particulares. Ela prestou depoimento à Polícia Civil. A influencer cobrou R$ 4.500 pelo procedimento, que tirou a vida de Henrique. De acordo com o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, procedimentos estéticos invasivos devem ser feitos exclusivamente por profissionais médicos capacitados, especialmente aqueles da dermatologia e cirurgia plástica. Então você não pode comparar um médico que fez 6 anos de faculdade, 3 ou 4 anos de residência, título de especialista, mestrado e doutorado, com as pessoas que se acham capazes sem nenhuma especificação, sem nenhuma especialidade. O pessoal acha que pode fazer a mesma coisa que um profissional desse faz. E não está certo. Entendeu? A população tem que ficar um pouco mais atenta a isso. Porque vão atrás de preço, mas nem sempre o barato sai caro. Não é verdade? Então, assim, a pessoa tem que procurar melhor, tem que se informar melhor. E às vezes a rede social não é o ideal. Você tem que ir atrás, vai ver o currículo Lattes daquele médico. Vai pesquisar o histórico, o currículo dele. Vai pesquisar melhor na literatura o procedimento. Vai conversar com um, conversa com outro. Não é assim, com mais de um médico, inclusive. Porque não se faz assim, é uma coisa irresponsável, né? E assim, sem noção nenhuma. Então a pessoa acha muito fácil ganhar dinheiro, né? Infelizmente está virando comércio. E a gente está sendo muito prejudicado, a medicina está sendo muito prejudicada por essa invasão e por pessoas às vezes que não são tão capacitadas para isso. Então, é muito perigoso e quem sofre é a população. Nós estamos vendo uma sequência, não é só o do peeling de fenol. Nós estamos vendo tragédias aqui muito grandes. É com fio, é com tecnologias, produtos que não são bem adequados para serem usados, proibidos que se usam. Então, a gente está pegando muita coisa ruim. E, infelizmente, lesões graves, atrofias, necroses, deformidades. Você não tem ideia do que a gente está pegando. Sabe? Então, realmente, eles vêm depois para a gente resolver, mas nem sempre a gente consegue resolver. Não é verdade? Porque já foi feito. E a pele tem recuperação, mas nem sempre, né? E a gente fica com pena, porque o paciente que sofre. Ele tem que ser feito por médicos. Esse é o primeiro ponto. Só que o ideal é que seja feito com médicos que trabalham com isso, que são os dermatologistas ou os cirurgiões plásticos, tá? Esse é um ponto primordial. Não dá muito para escapar disso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, diz que a venda de fenol é proibida na internet.
Depois que Natália disse que fazia a compra online, o Fenol desapareceu das páginas que ofereciam o produto. O mesmo aconteceu com um curso que Natália fez. Ele é vendido principalmente em farmácias de manipulação. O médico faz a sua prescrição, manda para a farmácia na porcentagem que ele quer e a farmácia manipula e vende para o médico. Só que hoje, infelizmente, se você entrar na internet, você consegue comprar um peeling de fenol em 5 minutos. De fenol? Isso, o peeling de fenol, você consegue, é só você entrar na internet. E isso é um absurdo. É uma substância extremamente tóxica, não dá para ser comercializado assim. Filho único, o empresário morava em Pirassununga, no interior paulista, e era carinhosamente chamado de Rick Chagas. Quando veio para São Paulo, chegou a fazer um post simples, indicando que estava na capital. O ex-namorado de Henrique fez um desabafo nas redes sociais e pediu por justiça. Esteja orando, continua orando, intercedendo pela Edna e por todos os amigos e familiares. E que a justiça pelo Henrique seja feita. O atual companheiro da vítima é a principal testemunha do caso. Marcelo e a família de Henrique aguardam as investigações e acreditam que o empresário pode ter sofrido uma intoxicação. É difícil dizer, né? A gente não está aqui para julgar e não dá para falar qual que foi com certeza a causa da morte. Mas assim, o que vem vinculado é que foi usado anestésico. Alguns anestésicos em concentrações altas também podem ser tóxicos. Mas o que me parece é que provavelmente foi uma causa cardíaca. Mas isso a gente só vai poder saber depois que o corpo for periciado e publicarem a causa da morte. Entramos em contato com a advogada de Natália, que disse à nossa produção que vai esperar os laudos médicos para os próximos pronunciamentos. Assim como a Natália, que está respondendo ao homicídio doloso pelo Henrique, pessoas que não têm certificação e habilitação respondem tanto na esfera criminal como na esfera civil. Os crimes são fraude, exercício irregular da profissão, homicídio, entre outros. Na esfera civil, estamos falando de indenização por danos morais, materiais e estéticos. No ano passado, a dona de casa, Renilda Rodrigues, que mora no Rio de Janeiro, procurou a influencer para fazer um tratamento contra algumas manchas que a incomodavam. Ela fez um peeling, mas não o de fenol. Mesmo assim, trouxe prejuízos para a pele. As manchas se intensificaram. Segundo Renilda, a foto dela foi usada sem autorização nas redes sociais de Natália. A dona de casa entrou na justiça contra a influencer pelos danos que sofreu. O Conselho Federal de Medicina autoriza a divulgação de imagens de antes e depois de pacientes, desde que os pacientes estejam cientes e concordem com a divulgação. A divulgação pode ser para fins científicos, educacionais ou de divulgação, desde que a identidade do paciente seja preservada. Caso não haja a preservação ou a autorização expressa do paciente, o médico está infringindo o sigilo profissional e poderá responder por isso. Um procedimento perigoso, que requer muito profissionalismo. A Sociedade Brasileira de Dermatologia e o Conselho Regional de Medicina de São Paulo alertam que o peeling de fenol deve ser feito preferencialmente em ambiente hospitalar. Você tem que estar dentro de um ambiente hospitalar ou de uma clínica muito bem equipada. Porque quando você fala em reverter uma arritmia cardíaca, você fala em cardioversor, desfibrilador, você fala de medicações que são feitas na veia, então não dá para ser feito em qualquer lugar. Então esse é um ponto que é muito, muito, muito importante. É uma das principais perguntas que tem que ser feita quando você vai fazer um procedimento desse se eu tiver uma complicação aqui, eu tenho condição de reverter isso? Será que se tivesse todo o aparato, será que ele estaria morto hoje? São perguntas que ficam no ar. O peeling de fenol é considerado o método mais profundo de descamação da pele e serve para o tratamento de rugas, flacidez, melasma e especialmente indicado para casos de envelhecimento severo.
A dermatologista Luciane Scatoni fala que a substância é antiga e sempre trouxe riscos. Olha, os estudos com fenol já são mais de 50 anos. Isso foram feitos há muitos anos, né? E na década de 60 já se usava. Lógico, é um procedimento que realmente dá um efeito meio mágico, porém, né, extremamente perigoso. Assim, ele é potente, mas perigoso e dolorido, muito dolorido. Ninguém comenta isso para os pacientes. Então, o que acontece? Antigamente se usava muito em volta da boca, principalmente em volta da boca, as rugas, o código de barras, né? E nós chegamos a uma época, havia aquelas senhoras bem velhinhas com a boca bem branca em volta. Por quê? Porque aquele peeling chegava até a matar o melanócito, que é as células de pigmentação, de bronzeamento. Então chegava nesse nível de modificar a cor da pele da pessoa.